Cara, eu tenho uma coisa tão legal para te contar. Tão legal. Quando eu aprendi essa brincadeira, eu lembro que eu era competitivo, como eu te falei. Eu lembro que eu decorei. Então eu até sabia fazer as questões. Eu sabia fazer as questões, mas no fundo do meu coração eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu até perguntava ao professor, eu sei o que é campo elétrico, cara, já decorei, mas eu não consigo visualizar isso, não consigo entender direito. E só demorou 10 anos
próximas, mais intenso é o campo. Essas 4 características das linhas de campo para começo de conversa tá bom. Professor, agora já sei o campo elétrico. Não, calma. Eu simplesmente te contei qualitativamente qual é a ideia daquelas linhas. Só isso. Eu não fiz medição nenhuma. E a física ela é toda baseada em medições. Nós vamos ter que ir para o laboratório virtual aqui para a gente poder entender um pouco melhor o que é campo elétrico. O bom do laboratório virtual que nós criaremos agora é que nada dá errado nele. Os números são redondos, é tudo bonito, é tudo fácil de entender. No dia a dia do laboratório mesmo é tudo errado, cara, dá tudo errado. Dá sempre alguma coisa, alguém morre no laboratório, é uma porcaria. Então tu tens que entender aqui comigo, viajar na maionese aqui comigo, para a gente poder aprender um pouco melhor o que é campo elétrico. Então, por favor, não encostem em nada, estamos no laboratório, respeitem as normas. Eu quero entender o que é campo elétrico. Eu já até sei desenhar mais ou menos como é que é o campo elétrico no entorno de uma carga. Mas eu preciso aprender o que é campo elétrico com medidas. E aí eu convido vocês a raciocinar aqui comigo. Imaginem vocês que eu peguei uma carga elétrica no laboratório, que eu nem conheço quando ela vai, e fixei ela lá no lugar do laboratório, pesão a carga. O meu laboratório é cheio de lugares de pontos, né? Tem o ponto A, o ponto B, o ponto X, o ponto Y. Eu vou escolher um ponto para estudar. Minha mãe mandou, eu vou escolher esse ponto aqui, tá bonitinho. Então eu vou ignorar o resto do mundo e quero fazer uma experiência nessa região para ver o que essa carga está causando ali. Poxa, para eu poder sentir a presença dessa carga, eu estava usando uma carga de teste, que é usada para fazer teste, por isso que ela tem esse nome. E era positiva, né? Se eu quiser usar uma carga de teste negativa, eu tenho direito, mas via de regra a gente usa carga de teste positiva. Essas minhas cargas de teste, ó, vou colocar ali, ó, já sinto que está rolando uma repulsão. Ou se essa aqui for negativa, né? Se essa aqui for negativa e essa positiva, ó, como atrai, impressionante. Agora o seguinte, eu sei o valor das cargas de teste do meu laboratório. Então lá no meu laboratório eu tenho uma carga que tem 2 coulombs
isso que essa seta aponta na direção da carga, porque ela é negativa. Se ela fosse positiva, meus amigos, não ia mudar nada no cálculo. A única mudança é que em vez de o vetor estar apontando para a carga, ele estaria apontando para fora dela, para longe dela. Esse é o vetor campo elétrico e essa é a intensidade dele. Outra coisa que seria legal de perceber, mesmo que eu tivesse usado outras cargas de teste, eu não teria obtido o mesmo resultado. Concorda comigo? Porque eu usei várias cargas, todas deram o mesmo resultado. Se eu usasse ia dar o mesmo resultado, ia dar 35. Se eu usasse 10, ia dar 350. E na hora de dividir dá o mesmo resultado, mostrando que a carga de teste não vai influenciando na resposta. Ou seja, essa resposta não veio disso, daquilo, veio dela, que eu nem conheço. Olha que sacada dos caras. Uma coisa que aparentemente era idiota e resolveu um monte de encrenca na física. Quando os caras sacaram uma maneira de medir campo elétrico. Quantas perguntas tu acha que eu posso te fazer para tu usar essa relação matemática aí? Quantas perguntas diferentes dá para fazer? 3, muito bem. Primeira pergunta, qual seria? Qual é o campo elétrico? A resposta seria, um exemplo seria assim. Que outra pergunta o cara pode fazer que tu resolveria com essa fórmula? Qual a força? Tu responde. Aí, parabéns, ele poderia perguntar a força, certo? Para ele poder te perguntar que força, o que ele deveria te entregar de bombejada? O campo elétrico e a carga. Aí está dividido, passa, aí tu já calcularia a força. Qual é o terceiro tipo de problema que poderia existir para resolver com essa fórmula? Muito obrigado pela participação. Qual é a carga que falaram? É verdade, né? Se o cara te pergunta qual é a carga, o que ele tem que te entregar de bombejada no problema? O campo e a força. Sempre que eu te apresentar uma fórmula física, tu já tem que te perguntar quais são as perguntas possíveis. Porque quando tu fizer isso, ao ler a questão, poxa, eu já tinha pensado no que o cara ia me fazer. A saída já está praticamente dada quando tu começa a questionar a fórmula dessa maneira. Então tá, 3 letrinhas, tem 3 perguntas para fazer. Hoje pergunto
avançadinho. Olha, cara, o certo é o seguinte, tu pode avançar o quanto tu quiser, mas eu não vou corrigir na próxima aula questões que envolvam essa fórmula, já que eu não fiz exemplo, tá? Mas até definição de campo elétrico, eu que envolver a definição de campo elétrico, tu pode detonar, certo? Leia a apostila, anota as suas dúvidas, traz para a sala de aula a dúvida da leitura também, que é importante, e muito obrigado pela paciência. Foi mal, desculpa o atraso aí. Fechou, parceiro, desculpa.